Bom, pessoal, vamos iniciar aqui então. Boa noite a todos novamente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aí da Contego Security. Hoje nós vamos falar sobre como vender mais usando a LGPD, né? Uma abordagem aí mais comercial, né? Para uma abordagem de como aproveitar essa lei a favor, né, do comercial. Teremos a presença de um convidado muito especial hoje, né, do Regis Bronzatti, ele que é advogado especializado aí em direito digital, vai estar junto com a gente aí também. Pessoal, eu vou iniciar aqui a apresentação. Se caso vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar alguma coisa, falar qualquer coisa, usem o botão de Q&A que tem aí na parte inferior da tela, beleza? Que depois as perguntas vão ficando ordenadas lá, né? Para gente ir respondendo no final, se tiver. Tá bom? Eu vou começar a apresentação aqui e depois eu passo a palavra para o Regis. Bom, a gente vai falar hoje uma breve apresentação aí da Contego Security, tá? Algo bem rápido. Uma introdução também sobre a LGPD, né? Não é o foco hoje falar sobre a lei, né? A gente só vai dar uma breve, um breve resumo, né, da lei. Vamos falar sobre o caminho para adequação também de forma bem resumida, tá? E depois o Regis vai falar aqui sobre como usar a privacidade como um diferencial competitivo no mercado, né? Usando aí o tema para introduzir, né, esse assunto que a gente está debatendo hoje aí, que é o título do nosso evento. Então, só rapidamente me apresentando aqui, eu sou o Juan Batista, sou profissional de segurança da informação, né, vim da área técnica, especializado em proteção e privacidade de dados. Sou pós-graduado em gestão de segurança da informação, sou DPO certificado pela Exim. Também possuo certificação Ethical Hacker da IC Council, ISO 27001 Foundation e também diversas outras certificações aí de segurança de mercado. E atuo hoje como consultor de proteção e privacidade de dados, né, justamente auxiliando aí, né, ajudando as empresas nessa jornada de adequação aí da LGPD. Também sou membro da NPPD, né, uma associação nacional de profissionais de privacidade de dados, né, que reúne profissionais de privacidade de dados aí do Brasil inteiro. Bom, a Contego Security, né, é uma empresa especializada em segurança da informação, tá? Então, nós temos um foco bem definido, né? Nós só atuamos com segurança da informação. E o nosso objetivo é ajudar as empresas, né, a buscar essa adequação com leis e regulamentos de proteção de dados, né, como LGPD, GDPR, né, a lei europeia, na qual a LGPD foi basicamente copiada. Também atuamos com ISO 27001 e ISO 27701. A área de atuação da Contego Security hoje está dividida em dois grupos, basicamente. A parte de consultoria, onde entregamos serviços pontuais de consultoria, né, fazendo trabalho de análise de vulnerabilidades técnicas em sistemas, em redes, também serviços de testes de invasão, treinamento de segurança para o usuário final, né, aquele trabalho de conscientização dos usuários, né, dos colaboradores, para que eles tenham conhecimento mínimo em segurança da informação e agora também em privacidade de dados, né, saibam identificar quando um e-mail é potencialmente malicioso, né, quando ele pode ser algo malicioso ou não, como identificar isso, né, umas boas práticas, né, aquela questão de treinar os colaboradores com conhecimento mínimo aí em segurança da informação e privacidade de dados. Temos o serviço de conformidade com a LGPD, onde atuamos e conduzimos todo o projeto de adequação, né,
desde o momento lá da criação de um comitê de privacidade dentro da empresa, fazendo mapeamento de processos, né? E até mesmo no pós-adequação, atuando como DPO as a Service aí para diversas empresas de forma terceirizada, tá? Também atuamos fazendo auditoria em ISOs, né? Quando for necessário. E no outro grupo de atuação, a gente tem os serviços gerenciados, onde temos um SOC, né, um Centro de Operações de Segurança, que entregamos tecnologia agregados aos nossos serviços gerenciados, né? Então, a gente entrega tecnologia já com serviços agregados a essas tecnologias. Serviços de gestão dessas ferramentas, monitoramento, suporte técnico, né, treinamento, tudo isso a gente entrega através do nosso SOC, né? Então, atuamos com ferramentas de firewall, antivírus, DLP, né, para prevenção de vazamento de dados confidenciais dentro da empresa, proteção de e-mails, soluções de backup e disaster recovery, entre outros, né, que são os principais. Nossa equipe de consultores é uma equipe multidisciplinar, onde temos especialistas em segurança da informação, temos advogados especializados em direito digital e temos DPOs certificados, né? Profissionais com certificação oficial de DPO aí para atuar nesses projetos. Então, nós temos um time, né, que vai desde a parte jurídica, também atuando com a parte técnica e um meio termo dos dois aí, que é o profissional encarregado de proteção de dados, né, ou mais conhecido como DPO, que é a mesma coisa, tá? Principais certificações da nossa equipe, né, ISO 27001, Ethical Hacker, privacidade de dados e o selo oficial de Data Protection Officer, né, emitido pela Exim, uma certificadora internacional. E os nossos principais parceiros tecnológicos que usamos para entregar as nossas tecnologias, as nossas ofertas voltadas para tecnologias, né, que entregamos através do nosso SOC, entregando também os serviços, todos os serviços agregados a essas tecnologias. Toda a nossa equipe é certificada nessas tecnologias, nesses fabricantes, né, produtos desses fabricantes, e estamos aptos aí para entregar licença de uso dessas ferramentas, suporte técnico, implementação e gestão qualificada. Bom, vamos falar aqui da lei. Uma rápida introdução sobre a lei, né? Então, a LGPD ela tem um objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade da pessoa natural, né? A frase definida aí, uma frase bonita, né? Pela lei, que nada mais é do que fazer com que as pessoas tenham não tenham mais aquelas invasões de privacidade, né? Que às vezes acontece, como por exemplo, quando você recebe uma ligação de um banco, já com a pessoa, né, o atendente já informando vários dados pessoais seus, né? E sendo que você nunca teve vínculo nenhum com aquela empresa, né? Nunca passou os seus dados para aquela empresa, por exemplo. É uma situação, né, dentro de diversas outras, que a lei vem para evitar acontecer. Essa situação onde você acaba, nós, né, como cidadão, acabamos nos sentindo com a nossa privacidade invadida, né? Então, o objetivo da lei é proteger isso, proteger a privacidade das pessoas, tá? Essa lei entrou em vigor em setembro de 2020, postergando as sanções da lei, né, as penalizações, para agosto de 2021, né? Então, ela passou a vigorar em setembro de 2020, mas ficou até agosto sem ter as sanções válidas aí para que pudesse ter as aplicações das penalizações, inclusive das multas financeiras, né? Mas agora já está em vigor, já está valendo. Quais empresas precisam se adequar? Todas as empresas que exercem atividade no Brasil, tá? Independente se a empresa também não tenha sede no Brasil. Se ela tiver sede em qualquer outro país, mas ela faz negócios no Brasil e manipula dados de brasileiros, ela precisa se adequar a essa lei, tá? A lei refere-se à proteção de qualquer dado pessoal, né? Então, serve para dados de funcionários, fornecedores, clientes, parceiros, né? Qualquer tipo de dado pessoal, né? Isso é uma pergunta muito comum, as pessoas questionam, né?
Então, elas me perguntam, Juan, mas a minha empresa é do tipo B2B, né? A gente não vende para o consumidor final. Então, mesmo assim, a gente precisa se adequar, né? E isso aqui responde a pergunta, né? Precisa, independente do ramo de atuação. Por quê? Por mais que você não venda diretamente para o consumidor final, a sua empresa ela vai manipular, no mínimo, os dados dos seus colaboradores. E isso já é uma manipulação de dados pessoais, já tem que ser feito de acordo com as premissas da lei, as regras da lei. Então, a empresa precisa se adequar a essa lei. Aqui as principais sanções, tá, previstas em lei. A primeira listada aqui é em valor financeiro, né? Então, a lei prevê multas de 2% do faturamento da empresa ou 50 milhões, né, de reais, o que vier primeiro. Tá? Esse é o teto de uma sanção para uma infração, né? Um incidente ou qualquer tipo de violação de dados. Bloqueio dos dados pessoais envolvidos na infração, também é uma possível sanção, né, que a empresa pode estar sujeita. E eliminação dos dados pessoais envolvidos na infração também. Então, a empresa pode sofrer uma sanção onde ela é obrigada a eliminar os dados pessoais que estavam em algum tipo de vazamento ou qualquer violação de dados, por exemplo. E existe também a publicização da infração, né? Após devidamente apurada e confirmada. Então, a autoridade nacional pode exigir que a empresa publique, né? Faça com que aquele incidente, aquela violação de dados, aquele vazamento ou qualquer coisa que seja, se torne público, né? Ela tenha que divulgar na mídia, em qualquer lugar, para aquilo que se tornar público, né? Causando graves danos à imagem e reputação da empresa, né? Então, esse é um tipo de sanção também que está previsto em lei, tá? Aqui um resumo, né? Um resumo de como como funciona a arquitetura da lei, né? Como que ela está operando, né? Então funciona mais ou menos assim. A gente tem aqui do lado esquerdo uma pessoa que transferiu dados para uma empresa. Quando isso acontece, essa pessoa passa a se chamar titular dos dados perante a lei, né? Perante a LGPD. E essa empresa que coletou esses dados, ela passa a ter total responsabilidade sobre a proteção e a privacidade desses dados, e essa empresa passa a se chamar controlador, né? O controlador ele tem total responsabilidade sobre o zelo desses dados. Quando esse vínculo pode acontecer entre colaborador e empresa, pode acontecer entre cliente e empresa, um cliente que fez uma compra numa empresa e fez um cadastro, por exemplo, né? Ou então um fornecedor que fez um cadastro para poder vender para determinada empresa, já é uma manipulação de dados pessoais, é um vínculo entre titular e controlador, né? Por exemplo, esse controlador, quando ele transferiu esses dados desse titular para uma empresa terceira manipular esses dados, essa empresa terceira passou a se chamar operador, né? Então, operador é uma empresa que vai manipular esses dados desse titular em nome do controlador. Isso aqui pode acontecer, por exemplo, quando a empresa, controlador, transfere os dados, por exemplo, para uma agência de marketing, né? Para que ela faça campanhas de marketing para esses titulares em nome do controlador. Ou então, quando essa empresa lá no RH faz o processo de admissão e transfere esses dados desse colaborador para uma contabilidade, por exemplo, né? Para que ela possa elaborar a folha de pagamento daquele colaborador. Então, isso também é um vínculo entre controlador e operador. Existem várias centenas de casos, de situações, né? Toda empresa tem diversas situações com diversos operadores. E o mais importante aqui a se ressaltar é que, mesmo que um incidente de segurança ou uma violação de dados aconteça lá no operador, a empresa controladora ainda ela tem a total responsabilidade por esse incidente, né? Então, por isso que é necessário ajustar os contratos de prestação de serviços entre controlador e operador,
incluindo cláusulas de responsabilidade para que esses operadores assinem, né, garantindo que também estão cumprindo com a lei e que vão se responsabilizar por, né, qualquer tipo de situação adversa que aconteça aqui, por exemplo, né? O controlador também é responsável por auditar esses operadores para garantir que realmente eles estejam cumprindo com a lei, tá? Então, esse vínculo aqui, ele requer uma série de mudanças a partir de agora, né? Tanto em contratos, como questões de auditoria, entre outros, né? Aqui em cima a gente tem a autoridade supervisora, que é uma autoridade, um órgão do governo que foi criado especificamente para fiscalizar a lei, né? Chamado Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mais conhecido como a ANPD, e esse órgão ele vai servir para fiscalizar as empresas e também para receber denúncias dos titulares, né? Os titulares a qualquer momento podem receber se sentir com a sua privacidade invadida e a qualquer momento fazer uma denúncia para a ANPD contra determinada empresa. Então, aquele exemplo que eu dei lá no começo, né, de a gente receber um contato de um banco ou de uma empresa qualquer que a gente nunca transferiu os dados para aquela empresa e ela tem a posse dos nossos dados, quando isso acontecer novamente, nós temos diversos direitos perante os nossos dados e a gente pode querer fazer uma denúncia para a ANPD contra aquela determinada empresa, por exemplo. Tá? Aqui embaixo a gente tem o DPO, que é o encarregado pela proteção de dados, na qual todas as empresas devem ter um DPO nomeado, inclusive de forma pública, tá? A identidade do DPO tem que estar divulgada de forma pública. Então, lá no site da empresa tem que estar dizendo, olha, o nosso DPO é o fulano de tal, e esse é um meio de contato, um e-mail dele, por exemplo, tá? Essa pessoa, né, é uma função nova que pode ser atribuída a qualquer pessoa, qualquer colaborador já existente na organização, que vai ficar responsável, ela vai ser a responsável por todas as questões relacionadas à proteção e privacidade de dados daquela empresa. Mas e aí, né? Por onde começar? O que fazer, né? O próximo passo, como eu começo a adequar a minha empresa? Então, a gente tem aqui uma lista das 10 principais ações, né, que a gente sugere que seja usado como um start, né, para você começar. Começando por aqui, você já vai dar passos, né, bem grandes em direção à adequação, tá? Então, o que são esses 10 itens? Primeira coisa, elaborar um inventário de dados pessoais, né? O que é um inventário de dados pessoais? É uma documentação de todo o fluxo de dados pessoais que trafega na empresa, desde o momento que o dado entra na empresa, passando pelo momento que ele fica armazenado, até o momento de ele ser eliminado e também transferido para uma outra empresa, né? Então, todo esse fluxo tem que estar documentado, né? Quais dados são coletados, aonde eles ficam armazenados, em qual banco de dados, quais são os sistemas envolvidos, se esse armazenamento ele fica no Brasil ou fica fora do Brasil. Se ficar fora do Brasil, dependendo do país e algumas situações, existem regras específicas. Aí a gente já fala em transferência internacional de dados, né? Qual é a finalidade daquela manipulação daqueles dados? Tudo isso tem que estar documentado, né? E essa documentação a gente chama de inventário de dados pessoais. Segundo item, definir as bases legais, tá? Então, cada processo que foi mapeado lá no inventário de dados, né? Geralmente é um mapeamento feito por processo, e cada processo tem que ter definido uma justificativa legal, né? A LGPD traz 10 bases legais que a gente pode usar. A mais conhecida delas é o consentimento, né? Onde a gente pede autorização para coleta e uso daqueles dados pessoais daquela pessoa, né? Mas nem tudo vai ser consentimento, né? Existem mais 9 de justificativas legais que a gente pode usar para determinados processos de negócio. Então, quando a gente fala lá, voltando no exemplo do RH no processo de admissão, né? A gente coleta esses dados pessoais de um novo colaborador para
firmar um contrato CLT e envia esses dados para o e-social. Por que a gente faz isso? Porque é obrigado. Existe uma lei trabalhista que nos obriga a fazer esse procedimento. Então, a gente está cumprindo com a lei. Existe uma base legal, uma justificativa legal prevista em lei, chamada cumprimento de obrigação legal. Então, nesse caso, possivelmente eu posso usar essa base legal para justificar essa manipulação de dados em específico. Beleza, defini a minha base legal e o meu processo está regular. Agora eu preciso fazer isso para todos os meus outros processos que foram mapeados previamente. Tá? Esse é um trabalho feito pelo jurídico. Elaborar política de retenção e eliminação de dados, tá? Isso aqui é bem importante também. A gente não pode armazenar um dado pessoal na empresa por mais tempo do que o necessário para cumprir com determinada finalidade, né? Então, os dados pessoais eu só posso armazenar pelo tempo necessário que eu preciso. Eu preciso ter por um tempo específico, geralmente exigido por alguma lei, né? Quando a gente fala de RH, é lei trabalhista, ou leis voltadas para esse setor, né? E as leis definem quanto tempo você tem que armazenar cada tipo de dado. Esse é o tempo máximo que a gente vai usar. A gente não pode ter dados armazenados por mais tempo do que o previsto para cumprir com uma finalidade, senão a gente vai estar irregular. Então, a gente precisa ter uma política de retenção e eliminação de dados, onde vai detalhar quanto tempo a gente vai reter, armazenar na empresa cada tipo de dado pessoal, tá? Realizar uma auditoria de segurança da informação para avaliar as medidas técnicas e administrativas existentes, né? A lei deixa bem claro, as empresas precisam ter medidas técnicas e administrativas para a proteção dos dados. Então, as empresas devem necessariamente implementar essas medidas para a proteção, né? Então, aqui o que a gente recomenda? Fazer uma auditoria, né? Uma avaliação desse ambiente de segurança da informação, desse ambiente de TI, e avaliar se as medidas técnicas e administrativas implementadas atualmente são suficientes para cumprir com o mínimo exigido por lei, por exemplo, né? E se não for, você precisa fazer mudanças. Elaborar e publicar a política de privacidade, tá? Então, a política de privacidade é a que vai descrever para o mundo externo e deixar bem claro, de forma transparente, de que forma a empresa lida com os dados pessoais, quais são as medidas de segurança que ela utiliza, para quais empresas ela transfere dados pessoais, de que forma ela pode estar coletando o seu dado pessoal, né? Isso é quando a gente fala para o mundo externo, né? Então, é uma política de privacidade, você coloca no site, para que os visitantes vejam e conheçam essas informações, tá? Então, isso aqui é fundamental também é um trabalho feito pelo jurídico. Nomear um DPO e publicar sua identidade, né? É obrigatório, por lei, toda empresa precisa ter um DPO nomeado, tá? Então, você precisa definir um DPO que seja uma função de algum colaborador já existente. Você pode contratar uma pessoa só para ser DPO ou pode contratar uma empresa terceirizada para atuar como DPO da sua empresa, tá? Então, são essas três opções. Mas uma das três tem que ser feita. E a identidade desse DPO tem que estar publicada no site da empresa ou de alguma outra forma que esteja pública. Número 7, adequar os websites públicos, né? Então, tem várias adequações que a gente tem que fazer nos sites que são públicos. Gestão de consentimento de cookies, termos de transparência, né? Então, quando a gente tem formulários de coleta de dados, a gente tem que inserir um termo de transparência para que a pessoa que esteja preenchendo aquele formulário, ela saiba o que vai acontecer com aqueles dados, qual vai ser a finalidade da empresa, por que a empresa coleta aqueles dados, né? Isso é transparência, tá? Inserir política de privacidade, divulgar DPO, fornecer um meio para que as pessoas exerçam os seus direitos, né? Os direitos dos titulares, tá? Então, tem uma série de adequações que tem que fazer nos websites. Número 8, adequar os contratos com colaboradores e
contratos de prestação de serviços, né? Então, se você tem aquela relação entre controlador e operador, onde você transfere dados pessoais para uma empresa terceira, você precisa ajustar esses contratos de prestação de serviço, incluindo, né, adicionando cláusulas de privacidade nesses contratos, para que essas empresas terceiras assinem esse termo, né, se responsabilizando por possíveis problemas, violações, garantam que elas estejam cumprindo com a lei também, que elas têm medidas técnicas de segurança, né, que elas têm um zelo pelos dados e uma série de outras exigências, né, que geralmente a gente coloca em um termo aditivo como esse, tá? Número 9, planejar o atendimento aos direitos dos titulares, né? Então, como eu falei, os titulares têm diversos direitos perante os seus dados. Quem vai fornecer esses direitos são as próprias empresas que coletaram esses dados. Então, a empresa tem que estar preparada para atender esses direitos dos titulares. Ela tem que fornecer um meio para que essas pessoas façam uma solicitação. Ela tem que ter uma forma de encontrar os dados dessa pessoa em todo o seu ambiente computacional. Ela tem que ter uma forma para eliminar esses dados quando for necessário, né? Então, um dos direitos dos titulares é a eliminação dos dados. A qualquer momento, uma pessoa pode entrar em contato com a empresa e pedir para que os dados sejam eliminados. Então, ela tem que estar preparada para atender, fazer esse atendimento, isso é obrigatório, e mesmo se não puder eliminar os dados por algum motivo, ela tem que responder, né, e fazer o atendimento dentro de um prazo estipulado para esse titular. Então, tudo isso tem que ter um planejamento prévio, né? Senão a empresa não consegue atender quando for solicitado. E número 10, planejar o procedimento de notificação de incidentes, tá? Isso é algo exigido por lei também. Todo incidente de segurança envolvendo dados pessoais deve ser notificado para a autoridade nacional, né? Também é uma situação que existe um procedimento adequado para se fazer e existe um prazo estipulado. Se você não estiver preparado previamente, você não vai conseguir fazer da forma adequada e vai ser penalizado pela autoridade nacional. Beleza? Então, aqui é os 10 principais itens, né? Por onde começar, tá? Aqui, pessoal, a gente está fornecendo um brinde, né? Para todos os inscritos nesse evento, que é um diagnóstico grátis da sua empresa, tá? Então, quem ainda não começou nada, não começou nenhuma atividade envolvendo esse projeto de adequação, faz esse diagnóstico, tá? Isso aqui é um diagnóstico feito pelos nossos consultores, a gente faz uma avaliação, não é nada automatizado, a gente avalia todas as respostas, você preenche uma série de perguntas, responde uma série de perguntas, a gente faz uma avaliação e elabora um relatório e entrega para vocês de forma grátis, um diagnóstico rápido, né? Um pré-diagnóstico. Claro, existe um trabalho de diagnóstico mais detalhista, onde a gente faz um trabalho presencial de auditoria e tudo mais. Esse aqui é um diagnóstico mais inicial, tá? Então, basta entrar lá, contego.com.br/LGPD, tem um botão ali chamado Quero um diagnóstico gratuito, você vai ser redirecionado para um formulário, responde as perguntas e, em seguida, a gente envia para você de forma gratuita um relatório apontando o grau de maturidade da sua empresa e também com algumas sugestões de melhoria, né? Para que você eleve esse nível de maturidade, ok? Pessoal, muito obrigado, tá? Aqui tem os meus contatos. Quem quiser depois aí pode mandar um e-mail, né? Entrar em contato comigo aí, a gente vai estar à disposição. E agora eu vou passar a palavra aí para o Regis Bronzatti, ele vai falar aí sobre as questões de privacidade e como você usa a privacidade a favor do negócio, como um diferencial competitivo, né? Algo bem legal, bem interessante. Eu vou estar passando aqui a palavra. Deixa eu ver aqui como é que eu vou... tá. Vou transformar aqui o Regis. Aqui.
Regis, conseguiu pegar aí? Peguei. Vamos lá. Show. Deixa eu jogar aqui para o lado. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Estão vendo a minha tela já? Sim, está aparecendo. Está no modo cheio ou está no modo duas telas? Está no modo do aquele apresentador do PowerPoint. Tem Está que inverter aparecendo aqui, né? o correndo o tempo lá em cima e tal. Então. Só um pouquinho. Yeah. Só um pouquinho que eu vou trocar de tela aqui, tá? Eu tô com dois monitores aqui, então Então, eu vou beleza. trocar. Vamos de novo. Agora vai. Certinho? Aí, agora deu certo. Tá bom. Bom, gente, vamos lá. Vamos aproveitar o tempo aí, já que vocês conhecem um pouquinho já de LGPD, ou pelo menos aqueles que estão mais no dia a dia com a lei, já conhecem um pouquinho do que o Juan trouxe. Eu queria trazer um pouquinho, uma mensagem um pouquinho diferente do que o mercado em si traz hoje para a LGPD, porque todo mundo olha a LGPD hoje como custo, como dificuldade, é difícil, né? Tem um grande trabalho por trás disso, e o Juan apresentou muito bem esses passos para a gente perceber o quanto tem um caminho aí a ser feito, né? Mas eu queria trazer o seguinte, eu queria trazer um pouquinho diferente a abordagem, para vocês perceberem o quanto é positivo aproveitar o momento para o seu negócio. Então, basicamente, aqui eu quero falar sobre o que é privacidade para vocês. E para aqueles que não sabem de onde vem o conceito de privacidade, ele é um conceito de 130 anos atrás, de um artigo que foi criado aqui pelo Samuel Warren, que diz que o direito à privacidade é o direito de ser deixado em paz, ou de estar em paz, lá em 1890. E aí a gente se pergunta, mas quando é que a gente está em paz? Quando é que nós, seres humanos, estamos sozinhos ou estamos em paz? Aí eu vou tentar relembrar para vocês, talvez, o primeiro momento que o ser humano esteja em paz no seu ambiente mais íntimo, quando a gente está na barriga da mãe. Talvez seja o primeiro momento íntimo e privativo do ser humano, que ele se conecta com a sua intimidade. E a gente tem que lembrar sempre, quando a gente fala nesta lei especificamente, que privacidade não é sobre uma lei, privacidade é sobre pessoas. A gente esquece isso muitas vezes. Se a gente esquece, a gente se foca muito mais no problema, no processo, do que nas pessoas. O objetivo, ao final de todo esse trabalho, é atender melhor as pessoas, que as pessoas estejam melhor com relação às interações que elas fazem conosco. Ah, Regis, mas como é possível se no meu negócio toda hora estão me pedindo dados, estão me pedindo o meu CPF, a minha identidade, o meu título eleitoral? Sim, os negócios exigem dados para nos dar mais segurança nas transações, mas os negócios eles são para servir as pessoas e não o contrário. Então, a gente nunca pode perder este aspecto de quando a gente fala em privacidade. É para atender as pessoas. E por que isso é tão importante? Vocês vão entender na sequência com a narrativa que eu estou construindo com vocês. A força econômica hoje dos negócios está nos dados. Isto é claro, todo mundo percebe. Agora, o poder que a gente tem sobre ele está nas pessoas. É nós que vamos decidir sobre o que nós vamos fazer com esses dados em relação
as pessoas que são proprietárias desses dados. E aí a gente se pergunta, mas na prática, no dia a dia, quando é que essa força econômica dos dados se materializa? Quando é que a gente vê a força dos dados? Quando a gente conecta pessoas ou oportunidades. E aqui tem esse slide um antagonismo. De um lado, nós temos uma fila para comprar tecnologia e do outro lado, uma fila para conseguir vaga numa creche. Veja, as duas filas foram criadas baseadas em dados, dados pessoais. Qual que vocês gostariam de estar? Isso tem a ver com dados pessoais. Dados pessoais são construídos para conectar pessoas a oportunidades. Ah, mas eu não gosto desta oportunidade. Não importa. Você está conectando um ser humano a uma oportunidade. Não importa se ela é boa ou se ela é ruim. Aí a pergunta que fica é, como é que a gente conecta hoje rapidamente, nos dias atuais, pessoas a oportunidades? Como é que o mundo dos negócios pensa hoje? Ele pensa basicamente em transformação digital. Ele quer criar um aplicativo que conecte rapidamente clientes que vão no meu site para comprar. Muito bem, este é o raciocínio dos negócios. A todo instante surge um novo aplicativo, um novo modelo de compras para que eu venda o meu produto ou o meu serviço. Eu estou conectando pessoas a oportunidades. Isso quer dizer o quê? Que a tecnologia permite o quê? O crescimento exponencial de um negócio, desde que a minha base de dados de pessoas também seja exponencial. Ou seja, quanto mais pessoas estiverem cadastradas num banco de dados, mais chance eu tenho de fazer negócios com elas. E aí é que nasce o movimento de todas as startups que vocês conhecem e dos aplicativos que vocês têm nos smartphones de vocês. Cada um de nós deve ter, em média, entre 40 e 50 aplicativos, pelo menos, no seu smartphone. O que cada aplicativo pediu quando a gente se cadastrou? Nome, e-mail e telefone, pelo menos isso. Por quê? Porque o objetivo daquele aplicativo é conectar um ser humano, que ele não sabe necessariamente quem é, a uma oportunidade para comprar um produto ou um serviço, uma mensalidade ou uma transação fixa. Ah, mas a tecnologia me traz só coisas boas? Óbvio que não. De um lado, eu tenho o surgimento de novos negócios, eu tenho a transformação do trabalho. De outro, eu tenho um monte de gente que não tem acesso, na mesma igualdade a outros. E eu tenho o crescimento exponencial do cybercrime. E o cybercrime me cria uma situação chamada economia hacker. Hoje em dia, o mundo é muito mais rentável eu invadir uma empresa e roubar os dados e vender na Deep Web do que traficar cocaína. Apesar desse ser um crime ainda comum no Brasil. Só que esse é um crime de ladrão chinelo. Por quê? Porque o ladrão chique está no cybercrime. O ladrão chinelo ainda quer roubar celular, traficar cocaína e roubar veículo. Só que o mundo é muito mais lucrativo no cybercrime. E é por isso que nós temos hoje tantos problemas de sequestro de dados. Por quê? Porque dentro destas empresas existe uma mina de ouro, que é o quê? A possibilidade de eu chegar em milhões de pessoas rapidamente para vender meus produtos e serviços, ou para coagi-las, ou para suborná-las. Isso é muito mais lucrativo do que qualquer tipo de crime que já existiu na face da Terra, e muito mais fácil, com penas muito mais reduzidas. Então, este é o lado negro que o cybercrime me traz. Qual é o lado positivo de tudo isso? Que começam a surgir novas profissões, novas habilidades, entre elas o encarregado de dados. Já é obrigatório, por lei, uma empresa ter um encarregado de dados. Por quê? Porque se tem tantos bandidos chiques do outro lado querendo invadir a minha empresa, eu preciso que alguém me ajude do lado de cá para me defender desses bandidos. Ou eu vou colocar minha empresa em risco. Eu vou deixar alguém invadir minha empresa, roubar todos os meus dados, roubar meu segredo de negócio e eu quebro. Por quê? Porque, basicamente, a pergunta que fica é: qual é o nosso futuro? Se a gente perguntasse para uma criança hoje, nos próximos 5 ou 10 anos, qual é o nosso futuro? Uma das respostas que não tem como errar é esta: uma sociedade cada vez mais digital. Ou seja, os negócios serão cada vez mais digitais. Regis, não acredito, me dá exemplo. Tá bem, vou te dar exemplos então. Vai no restaurante hoje, restaurante que está
se modernizando, não tem mais garçom. Tu chega na mesa, tu com QR Code, tu lê o cardápio. Ah, mas e a entrega da comida? Ah, bota um robozinho para entregar a comida, elimina o garçom. Ah, mas eu vou no McDonald's. No McDonald's não tem mais fila. Tu faz o pedido agora no autoatendimento. Ah, mas eu vou no supermercado. No supermercado tem o caixa automático. Não precisa o ser humano para passar a mercadoria. Ah, mas eu vou pegar o ônibus. No ônibus não tem mais o cobrador. É automático passar a roleta. O que nós estamos falando? De automação de processos. Ou seja, eu começo a eliminar do meu processo a falha humana. Onde tem humano, tem falhas. No momento em que eu automatizo, eu elimino uma série de etapas e gargalos desse processo e reduzo riscos. Querem ver um exemplo? Vamos ver esse videozinho aqui sobre como pode ser um novo processo de atendimento a clientes. Ele não está em português, mas tem legenda em inglês e espanhol e dá para compreender o efeito dele. 下午好，你能告诉我哪里可以买火车票吗？你可以去位于你右侧的售票机那里买票。啊，谢谢。不客气。 El tren para la capital, ¿en dónde está? Mira, que lo necesito llegar, pero ya. Llevo tiempo buscando y todo eso. Yo no entiendo lo que quieres decir ahí, por favor. ¿A qué hora sale su tren? Tenemos que llegar ahí a tiempo porque si no, no vamos a llegar al aeropuerto porque mi marido aquí se empeñó en llegar aquí sin gomas y estamos 15 minutos en tráfico. 15. Ay, mira, tú con esos tacones que tienes, por eso llegamos tarde a todas partes. ¿Mis tacones míos? Hay un tren que sale a las 12:10. ¿Será ese el suyo? Sí, ese es. ¿Dónde? ¿Dónde queda? Lo tiene a su derecha, en el andén 3. No se preocupe, tardará 2 minutos en llegar. El tren sale dentro de 6 minutos. Ay, qué bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Tal vez debería irme a casar contigo. ¿En serio? Siempre quise un anillo de compromiso. Les deseo un buen viaje. ¿Te estás coqueteando con mi mujer? No, No, pero... Join us in creating a world where technology is more human. Estou deixando o site aí para vocês entenderem que isso não é ficção científica, custa $70 mil esses robôs de atendimento já, que pode dar treinamento, pode fazer processo de recrutamento e seleção no RH, enfim, em 40 línguas, inclusive, tá? Pode falar português, pode falar espanhol, pode falar inglês, sem precisar ter um ser humano. Eu não sei, Juan, vocês escutaram o som, porque eu não me lembro se eu compartilhei o som. O som saiu do vídeo? Aham, saiu. Então tá bom. Então a pergunta que fica é, por que a gente aumentou o desejo por privacidade com a transformação digital? Por que a gente quando começou a falar em transformação digital, a gente disse assim, tá, mas então eu quero mais privacidade. Por quê? Porque o desejo à privacidade, ele sempre gerou saltos de vendas e novos negócios. Quero ver um exemplo como o ser humano pensa? Primeiro caderno. O primeiro caderno que a gente tem numa escola não é um ambiente privativo? A gente não queria o lápis de cor mais lindo, mais bonito? Claro, aquele caderno era um ambiente privativo. Aquilo é só meu. Aqui só eu escrevo, aqui só eu desenho, né? E eu quero os melhores lápis e eu quero o caderno mais bonito, né? Inclusive com a capa mais bonita. Ou seja, a privacidade, ela estimula o ser humano naquilo que ele sente lá no ventre materno. Ele quer ser livre, exclusivo, especial. E aí, o que o mercado faz com o ser humano? Vai proporcionando esses momentos. Querem ver como é que a gente proporciona momentos de intimidade e privacidade para o ser humano? Quando tu dá para ele um smartphone. Vocês querem uma coisa mais íntima e mais privada que o smartphone na mão de uma pessoa hoje? Deus o livre alguém pegar o teu smartphone da tua mão ou querer saber quais são as tuas mensagens ou saber quais são os teus aplicativos. Não, é meu. Querem ver um outro objeto de consumo que as pessoas querem a sua privacidade? O seu notebook. Um outro objeto de consumo que o ser humano quer na sua intimidade para estar no controle e se sentir livre. Querem ver um outro objeto de consumo ainda mais privativo do ser humano? O que o ser humano quer é ser único, exclusivo, especial, estar no controle, estar livre. E para isto, a indústria cria
momentos de desejo onde ele exerça essa privacidade. E aí, se a gente recapitular um pouquinho da história, a gente vai ver quais foram os fatores de decisão de compra das últimas décadas dos nossos consumidores. Se a gente remontar à década de 60, bastava ter um produto e o consumidor comprava. Por quê? Porque não tinha opção, não tinha concorrência na década de 60. Eu comprava o que tinha. Quando eu avanço na história recente do ser humano, nos anos 80, começa a surgir aquela história de conectar qualidade à emoção do consumidor. O consumidor compra agora por emoção. E aí começam a surgir produtos que mexem com o lado emocional do consumidor. E aí chegam os anos 90 e os anos 2000 e vem o marketing 3.0 e diz, para você comprar, você precisa ter valor agregado. Não basta mais só qualidade, mais preço, um bom produto. Você precisa ter marca, valor agregado e propósito, porque senão o seu consumidor não vai comprar de ti. E aí chega os dias de hoje com redes sociais. O que o mundo quer nas redes sociais? Apesar de ser um antagonismo. Ele quer mais privacidade, mas ao mesmo tempo ele cada vez se expõe mais. Eu sei, o ser humano é complexo, ele é antagônico, mas quando ele vai comprar de uma empresa, ele quer o quê? Tudo o que ele queria até hoje, mais privacidade, mais propósito, mais relacionamento e mais responsabilidade social. E aí chega, por exemplo, um Itaú da vida e lança esse tipo de comercial aqui. Ó. Ô, peraí! O que foi? Esse RG na sua camisa é meu. Quê? É o CPF, telefone também. Não acredito. Você é o dono desses dados? Sou eu? Rafael Fernandes dos Santos? Sim. Ô, irmão, que isso? Eu sou teu fã! Que isso? Eu tô com essa camisa porque eu te amo, cara! Me ama? Como é que você tá lidando com a fama? Que papo maluco é esse, cara? Eu não sou famoso, não. Seus dados são! Hã? Deixa eu te mostrar onde eu fiz a tatuagem com a senha do seu cartão de crédito. Ô! Eu tatuei. Não precisa não. Tá maluco, cara? Sai Deixa eu ver fora. essa biometria. Sai fora. Tem essa biometria Sai na minha fora, sala, sai você acredita fora. disso? Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito para você confiar. Sai fora, cara. Eu te amo, cara! Ou seja, o Itaú aproveita o momento e diz, Itaú, você pode confiar. Por quê? Porque o meu negócio é armazenar os teus dados. Se o meu negócio é armazenar teus dados, confia em mim. Comigo você está seguro. É um tapa de luva no sistema financeiro e nos outros bancos que não aproveitam este mote. O Itaú aproveita e diz, você confia mais em mim do que nos outros. Ou seja, a privacidade consegue individualizar o ser humano explorando o lado consumidor dele. Por quê? Porque as nossas sensações, como humano, experiências, elas são únicas. Da mesma forma que vocês veem duas crianças experimentando uma Pepsi, a experiência de cada uma delas e a sensação são diferentes. Então, eu posso compartilhar determinadas situações e manter a privacidade do indivíduo e colher o que ele tem de melhor, para que ele consuma mais de mim. E aí a gente está dizendo que nesta esteira, nós estamos inaugurando a era do cliente. Mas o que é a era do cliente? Vamos ver o que é a era do cliente. As revoluções vêm em ondas. A água e o vapor mecanizaram a produção. A eletricidade criou a produção em massa. E a eletrônica e a TI automatizaram tudo. Elas nos deram o mainframe, o cliente-servidor, a nuvem. E agora vem a próxima onda, eliminando barreiras entre o físico e o digital. A quarta revolução industrial está aqui. No entanto, a mudança mais profunda não ocorre na tecnologia, e sim no cliente. Os grandes habilitadores, tecnologia, mobilidade e internet ofereceram aos clientes mais inteligência, rapidez e controle. Bem-vindos à era do cliente. Estes clientes não procuram um produto, eles buscam uma experiência e um parceiro de negócios confiável. Em vez de recursos e artifícios, eles querem uma plataforma para desenvolver e modelar o futuro. Em vez de só respostas, eles querem insights profundos e significativos. E a geração mais recente não quer nem conversar com você antes de conhecer sua comunidade. Então, o que a era do cliente inaugura? Ela inaugura um novo critério na seleção de um produto, de um serviço ou de uma empresa.
que o cliente olha agora quando ele escolhe um produto ou serviço? Ele continua olhando qualidade? Sim. Valor agregado, custo, preço? Sim. Continua olhando e querendo uma experiência de compra? Sim. Olha o que aparece já crescendo em quarto lugar. Quando eu for escolher um produto, serviço ou uma empresa, eu quero segurança e privacidade dos meus dados, com 67%. Ou seja, o que o cliente espera das organizações a partir de agora, na era em que ele comanda a transação, não é que empurram para ele um produto ou serviço, é o cliente que decide, é o cliente que escolhe. E quando ele escolhe, ele coloca um fator importante agora, que se chama: você cuida dos meus dados, das minhas informações? Você me dá segurança quando eu comprar contigo? Ah, mas por quê? Porque agora tudo é digital. Se tu não me der essa segurança e essa privacidade, eu vou trocar. A minha experiência muda de lugar, e aí eu mudo de fornecedor. Como é que eu conecto privacidade ao mundo corporativo? Há uma sigla que vem sendo demonstrada aí no mundo inteiro, chamada ESG. O que quer dizer isso, gente? ESG é um tripé de boas práticas de qualquer empresa, seja pequena, média ou grande, que demonstra, basicamente, os princípios das melhores governanças, de cuidado com o ambiente onde vive e da comunidade onde opera. Por quê? Porque as empresas precisam, para sobreviver, confiança, reputação e fidelidade. Quando a gente desmembra esse conceito ESG, que, só para vocês saberem, na Bolsa de Valores em São Paulo, de todas as empresas listadas, 96 já tem o índice ESG, significa que eu preciso analisar o que uma empresa faz hoje pela sua comunidade, pelas suas pessoas onde ela atua e como ela faz a sua governança. E aí, quando a gente olha o lado social e a gente aplica privacidade, a gente diz o seguinte: se eu não tiver privacidade, tu não atende esses critérios de boa governança, de bom uso dos recursos e de apoio à tua comunidade. Tu está fora do jogo. E aí, quando eu coloco nesses mesmos critérios ESG a fidelização de clientes, eu estou dizendo o seguinte: se tu não cuida do teu cliente, não promove a privacidade deles, definitivamente tu não é uma empresa que merece estar no jogo. Então, o mundo corporativo ele já criou os critérios para selecionar as empresas do próximo milênio. Então, privacidade é um dos critérios, e é por isso que a gente precisa avançar. Então, como é que a gente promove a fidelidade, privacidade e aumenta vendas? Basicamente, usando alguns critérios que são óbvios. Primeira coisa, eu preciso proteger os dados dos clientes. Eu preciso ter o mínimo de segurança quando um cliente vem comprar comigo. Eu não posso pedir a senha para o meu cliente de alguma coisa, eu não posso enviar arquivos anexados por e-mail. O mundo não é mais de enviar arquivo usando o WhatsApp. Eu tenho que compartilhar links. O arquivo não se mexe. O que se mexe é o link. Eu preciso rastrear tudo o que acontece agora, porque se o dia o cliente quiser saber que dia eu tive na tua loja, que horas, com quem eu falei, é um dos critérios de seleção para saber se tu protege os dados deles ou não. Eu preciso evitar o uso indevido dos dados do cliente. Eu não posso simplesmente abusar do meu interesse em prol do meu cliente. Lembra que a finalidade é sempre servir as pessoas? Se eu não olhar para as pessoas que são os meus clientes e não perceber que eu preciso mudar alguns hábitos e algumas atitudes, eu não vou atender melhor os meus clientes. Aí surgem algumas coisas interessantes. A própria LGPD diz que tu tens que ter consentimento para várias coisas. Olha que interessante. Quem é o melhor vendedor de uma empresa? Não é aquele que fala mais, é aquele que pergunta mais e que faz as perguntas corretas. A LGPD diz: você pode fazer e ofertar o que você quiser para o seu cliente, desde que você pergunte antes. Então, criar formulários, sites, onde você faça perguntas e interaja com os clientes é um dos segredos de marketing do LGPD para vender mais. Acontece que os próprios profissionais de marketing resistem a isso porque eles dizem: vai ficar feio no site, o cliente não vai responder. Sim, mas é isso mesmo. É o cliente que está no comando, não é mais a empresa. É o cliente que decide se ele quer ou não quer conversar contigo. E aí você tem que ser criativo o suficiente para fazer a atração do teu cliente para o teu site, para a tua loja, para a tua empresa, para que tu possa fazer perguntas a ele. E tem N alternativas aqui. O que o cliente espera nesse novo milênio? Mais transparência com ele.
Se eu vou trocar mensagens de venda por WhatsApp, o que eu espero como primeira mensagem? Não é assim, ó, tem uma promoção para ti. Não, a primeira coisa que eu quero saber é, olha, você está no meu banco de dados e eu tenho o teu consentimento. E a gente queria te perguntar se você quer vir conhecer na nossa loja o nosso novo produto. Afinal de contas, nós respeitamos os dados dos nossos clientes e a gente gostaria de criar um canal de comunicação contigo. O que custa fazer isso? Isto é a respeito ao ser humano. É isto que pede a lei. Não, mas hoje a gente recebe ligação de telemarketing às 11 da noite no sábado, às 4 da tarde na hora do jogo no domingo, de manhã às 7 da manhã. Desculpa, isso não é respeitar o teu cliente. Então, quem faz esse jogo está fora dos critérios ESG, está fora do mundo dos negócios do século XXI. É óbvio que eu preciso cuidar com os novos hábitos digitais. Vocês querem ver? Olha só esse exemplo aqui, ó. Uma empresa que manda promoção por WhatsApp de produtos. Aí sabe o que acontece? Usa um software gratuito para fazer o encurtador do link. Sabe o que aconteceu? Um hacker invadiu o link e começou os caras a clicar, em vez da oferta, clicar num site pornográfico. Isso aqui é um caso real, não é uma ficção. Isso aconteceu há 15 dias atrás em São Paulo, num cliente. Então, veja, o cara popou $5. Ele mandou esse WhatsApp para 20 mil clientes que clicaram em 20 mil sites, 20 mil vezes no site pornográfico por conta de $5. Você sabe qual é a reputação, onde está a reputação dessa empresa hoje? No chinelo. Por quê? Porque ela não sabe gastar o seu dinheiro no melhor local, porque ela simplesmente foi hackeada por um hacker porque ela não quis pagar $5 para um serviço de encurtador de link para mandar uma promoção. Então, isto é inadmissível no século XXI, quando todo mundo quer vender do modo digital. Se está entrando no modo digital, tem que saber como tu está entrando, com quem tu está entrando e o que tu vai fazer, para não cometer o pecado de passar vergonha, como essa empresa passa vergonha hoje. Então, como é que a gente surfa a onda da privacidade? A gente olha para os grandes. O que o sistema financeiro nacional está fazendo? Como ele não pode lidar com o consentimento individual de cada cliente, eles se reuniram e fizeram um clube do bolinha chamado Open Banking. Aí os caras de seguro pensaram a mesma coisa. Vamos fazer o Open Insurance. Ah, mas o que é isso, Regis? Quando eu der consentimento para um, dá para todos. E vamos trocar os cadastros entre nós. E aí nós criamos um grupo fechado. Quem quiser entrar no grupo vai ter que abrir o seu cadastro. Isso é um argumento de negócio. Isso tem a ver com estratégia. Aí vocês querem ver uma outra empresa pequenininha, né, que usa privacidade, simplesmente é isso, ó, privacidade, isso é iPhone. Isso aqui é um tapa de luva no Android. Por quê? Porque o Android não te dá privacidade. O iPhone diz, olha, você configura qual é o aplicativo que vai acessar os teus dados. No Android, tu não faz isso. No Android é tudo aberto. Então, veja, o cliente se associa mais a uma marca ou uma outra, vendo quem lhe dá mais segurança. E aí a pergunta que fica, tá, Rez, bacana, mas a privacidade é só para grandes corporações? Não, trouxe aqui uma bem pequena para vocês. Olha só, Luma Despachante. Vocês podem entrar no site aí no Google, depois procurar. O que faz a Luma Despachante? Luma Despachante guarda documentos de pessoas, certo? Quem já não usou um serviço de despachante de veículo, de documentos, né? De documentos pessoais. Os caras disseram, olha, tem uma lei, a gente vai se adequar, nós vamos fazer tudo para atender o nosso cliente com o maior carinho, com a maior segurança e com a maior privacidade. Inclusive, botaram um contador bem à esquerda, olha, o projeto deles está 92%. O que acontece? Eles estão dizendo, eu tenho ISO 27001, eu estou buscando certificação, fizeram um mapinha, um roadmap para chegar lá no cume, o dia que eles tiverem a certificação. Isso é uma pequena empresa dizendo, nós vamos ser os maiores e melhores despachantes do Brasil e mais seguros para os nossos clientes. Isso é vender mais. E aí, gente, quase chegando ao final, vamos usar a tecnologia como habilitadora da privacidade e transformação dos negócios? Vamos, sem usar dado pessoal? Prestem atenção nesse vídeo, que é um vídeo que eu mesmo fiz usando inteligência artificial e sintetização de voz para dar os meus cursos. Eu não preciso mais dar curso de LGPD ou da palestra aparecendo ao vivo como eu estou com vocês. Talvez seja uma das últimas aparições. Veja o que vai acontecer. 3 minutinhos, vocês vão gostar, inclusive do recado que eu gostaria de estar falando para vocês ao vivo aí. Olá a todos! Espero que estejam prontos para aprenderem.
Este vídeo inaugura uma sequência de estudos sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, usando inteligência artificial. Eu não existo na vida real. Sou a Lígia. Fui criada pela Guiar Consultoria e pelo Regis Bronzatti, para ser uma mentora de você nestas aulas. O tema de adequação à LGPD tem sido distorcido por uma grande parte de profissionais vinculados ao tema, além de uma baixa compreensão pelas empresas. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Esta lei, para o sucesso da empresa, exige lideranças fortes e focadas. Esta lei é um divisor de água para os negócios, de qualquer organização, de qualquer porte. São muitos ajustes a serem feitos. Só uma mente rígida não visualiza, hoje, as transformações do mundo. Esta lei não termina nos seus artigos. O tsunami legal sobre o mundo digital está apenas no início. Em breve, surgirão novas legislações que regularão, na sequência, a própria inteligência artificial. Se eu mesma não existo e posso ensiná-los, imagine quem vou substituir no futuro. Não é uma ficção científica. É a realidade de hoje. Podemos fazer em minutos o que levaríamos semanas para concluir. Se dados agora são petróleo. Se dados agora são ouro. Então, obviamente, dados agora são negócios. Implementar a LGPD não é decorar artigos legais. Implementar a LGPD não é comprar um software de segurança da informação. Adequar uma organização não é recitar os artigos da lei. Isso tudo é importante, mas não garante o sucesso das empresas. Conheço amigos que já fizeram muitos cursos de LGPD. Mas quando pergunto como a empresa, que eles estão dando consultoria, poderia melhorar seus resultados e ampliar as vendas, utilizando a lei como alavanca, eles simplesmente paralisam. Esta provocação parece ser simples, mas não é. Alguns colegas ficam chateados, mas isso demonstra como devemos ajudá-los a perceberem o quanto estão equivocados em suas estratégias consultivas. Este exemplo é apenas um desafio de negócios. Um desafio que espelha a realidade de qualquer empreendedor. Não é uma pegadinha. Por isso falham. Pois querem encontrar uma resposta exata e imediata no texto da lei. Não encontrarão. Isso não está escrito. Entender as consequências da LGPD envolve conhecimentos múltiplos de marketing, processos, compliance, tecnologia, jurídico, riscos, negócios e competição. Esta lei, quando compreendida na sua essência, é uma estratégia de negócio. Por isso, a alta gestão de uma organização é sempre o responsável por sua correta aplicação. Não é a área de tecnologia ou o departamento jurídico que deve assumir esta responsabilidade. Infelizmente, alguns donos de empresas estão delegando esta responsabilidade a um departamento, colocando em risco o seu próprio empreendimento, por entenderem que, por se tratar de uma lei, deva ser resolvida pelo jurídico. É um erro estratégico da empresa acreditar nisso. Esta lei é a consequência de como o mundo dos negócios mudou rapidamente na última década. Quanto mais dados, mais poder, mais clientes, mais negócios. E isso quem decide, dentro de uma empresa, é o seu proprietário. Se não existe esta consciência e percepção, não existirá um plano de adequação harmonioso. Será, provavelmente, muito dolorido e oneroso para as empresas. Dica para todos: o tempo de mudar está passando. Bons negócios e até o próximo vídeo! Então, gente, sem nenhuma pessoa real, a gente pode ensinar algo que nunca aprendeu, usando simplesmente inteligência artificial. Ou seja, eu posso respeitar a privacidade sem coletar dados de funcionários, sem pagar agência de eventos, eu posso fazer tudo sozinho usando um software. Isso me leva ao quê? A tal transformação digital, que leva à transformação das pessoas, que leva à transformação dos negócios, que é o que está acontecendo a todo momento, né? Ancorado, né? na inovação dos processos. E aí vem a pergunta, tá, e depois da LGPD, Regis, o que vai acontecer? Pois então, ontem no Congresso Nacional, casualmente ontem, dia 29 de setembro, foi aprovado o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil, na Câmara dos Deputados, que agora vai para o Senado Federal. Então, a Lígia, que vocês viram no vídeo, é a próxima onda, é a Lei Geral da Inteligência Artificial. Porque se a Lígia pode fazer processo de recrutamento e seleção, por que vocês precisam de um RH ainda?
Se a Lígia pode ser um professor de LGPD, por que eu preciso existir mesmo? Então, o que eu estou trazendo para vocês é a percepção da velocidade da transformação dos negócios, que a LGPD é só um empurrão. Porque a LGPD já é consequência de várias legislações que vêm acontecendo nos últimos anos e que a próxima será mais forte ainda. Então, este é o pensamento que nós precisamos aproveitar a onda de uma lei que parece ser ruim e chata para transformar negócios e sair no final do túnel como um diferencial competitivo na frente da concorrência. Então, fica aqui o convite para quem gosta de escutar podcast, fica aí o convite, entre no Spotify e procurem esse canal aqui, ó, Negócios Tem Direito, que é um canal que eu mantenho aí há pelo menos uns 2 anos. Tem muito conteúdo lá para vocês aprenderem um pouquinho mais do que eu estou trazendo para vocês aqui, para aprofundar mais conhecimento, tá bom? Espero que tenham gostado, aí fica o meu contato. Juan, obrigado aí pelo tempo e fico à disposição aí se tiver alguma pergunta ou não. Show, Regis, muito obrigado pela excelente apresentação. Tem uma... Só pediram para botar se você puder botar no chat o site daquele robô de atendimento. Synthesia.io. Já escrevo aqui. Já coloco aqui e já fica no chat aqui. Para todos. Tá aí. Leva para fazer aquele vídeo, só para vocês terem uma ideia, gente, leva exatamente 3 minutos. E tu pode escolher a língua, pode ser em 40 línguas diferentes. Pode ser inglês, pode ser português, pode ser alemão, pode ser espanhol. Tu não precisa fazer absolutamente nada a não ser apertar um botão. Então eu digo para vocês, corram porque o mundo está muito, muito rápido. É uma loucura. Loucura. É isso aí, é isso aí. Pessoal, quem está perguntando sobre gravação, o evento ele vai ser gravado, vai ser disponibilizado para vocês por e-mail nos próximos dias aí, e também vai estar no nosso canal no YouTube, né, da Contego Security, também vai estar disponibilizado lá. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, Regis, né, pela apresentação, muito boa. E nos encontramos aí num próximo evento. Tá? Agradeço a participação de todos aí, os que já participaram de outros também. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu. Boa noite para aí. vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.